Olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem com vocês? Esta é mais uma aula da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho e na aula de hoje nós vamos estudar sobre mapa de riscos. É um tema bem interessante, bem fácil de ser entendido, tá? Não é complicado, é divertido e é essencial em toda empresa. O mapa de risco ele serve para prevenir acidentes. Deve ser feito, elaborado pela CIPA, eles que são responsáveis junto com todos os colaboradores do processo industrial e empresarial, tá bom? Então vamos ter ideia é o seguinte, o mapa de riscos, como o próprio nome fala, um mapeamento, você vai mapear todos os setores conforme os riscos que são presentes naqueles ambientes. Por isso que é interessante que tenha todos os colaboradores, porque eu posso muito bem ter um cipeiro que trabalha no recurso humano, no RH, ou no setor de informática, por exemplo, digitalizando. E ele não conhece como é o serviço de produção, como é a linha de produção. Nada melhor do que aquela pessoa que trabalha na linha de produção para ter o conhecimento sobre os riscos que tem naquele ambiente. É exatamente por isso que precisamos elaborar um mapa de risco com todos os funcionários, com todos os colaboradores, tá ok? Então, os riscos, eles são divididos em categorias. Quais são essas categorias? A categoria risco físico, riscos químico, riscos biológico, ergonômico. Que vem a ser ergonomia? É a questão da postura, a questão do peso que você leva, que você trabalha carregando peso, transportando, enfim. Inclusive é um assunto que nós vamos estudar nas próximas aulas sobre ergonomia, um assunto bem legal, mesmo que vocês não tenham visto ainda esse assunto, mas não vai ser difícil de entender, tá bom? E o riscos acidentes, também conhecido como riscos mecânicos. São divididos nessas 5 categorias, tá? 5 categorias de riscos. Porém, podemos entender pelo nome, que nem foi citado agora, e através das cores. Ou seja, risco físico é a cor verde, riscos químicos é a cor vermelha, riscos biológicos é a cor marrom e riscos ergonômicos, a cor amarela, e riscos acidente ou riscos mecânicos, a cor azul. Então são divididos nessas 5 categorias por tipo de riscos e cor, tá bom? Então essas categorias vão ser estabelecidas da seguinte forma. Analisa só aqui. Temos aqui o verdinho, ó, que significa risco físico. São caracterizados ruídos, ou seja, na linha de produção, em uma indústria, onde tem muitas máquinas que produzem barulhos. Então aqui o pessoal, quando for elaborar o mapa de risco, o pessoal da CIPA, junto com os colaboradores, ou o técnico de segurança, eles já vão identificar aqui o seguinte, vão ter que investir em EPI aqui, ó, para minimizar os impactos dos ruídos. Então aqui vai te dar um norte, vai dar um norte para o pessoal da CIPA, quais são os EPIs que devem ser trabalhados e o que é que pode ser modificado naquele setor, naquele ambiente. Então é possível a gente colocar abafadores no ambiente, é possível diminuir o barulho no ambiente. Eu estou dando um exemplo como a indústria, mas isso daqui, esse mapa de risco pode ser elaborado em todos os setores e em todas as empresas. Inclusive, você pode elaborar até na sua casa. Nós podemos muito bem levar esse conteúdo para nossas casas e elaborar em nossa casa para dar um conforto melhor. Porque com certeza você precisa de um ambiente para estudar, você precisa de um ambiente para ficar organizado e que com certeza cada ambiente pode promover possibilidades de acidentes. Tá bom? Então é um conteúdo que a gente leva da escola para a vida em geral, como uma grande prática de vivência. Então, ó, exemplo, ruídos, né? Foi citado aí da máquinas, mas muito bem aquela empresa que trabalha com impressões, ela também pode promover diversos ruídos. Enfim, existem N situações sobre isso. Vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frios, por exemplo, câmeras frias, frigoríficos, já tem bastante frio aqui, então vamos ter que trabalhar em cima do EPI, da casa do pessoal, trabalha com frio, como é que vai ser a quantidade de horas de trabalho. Da mesma situação para calor. Calor também é um risco físico, ó. Pode ver que tudo aqui está verdinho. Ó. Calor. Aquela indústria ela tem um setor que é aberto, que
chamado de céu aberto, ou seja, é aberto e o trabalhador ele recebe o sol durante o dia, manhã e tarde. Então ele já tem um calor, já tem alta temperatura, trabalha exposto ao sol, ao ambiente. Ou aquela empresa que trabalha com fornos, por exemplo, padaria. Padaria, o padeiro está lá trabalhando com forno, pizzaiolo está lá trabalhando no forno, então ele trabalha sobre calor. Mas também existem outros processos industriais, aqueles pessoal que trabalha em caldeiras, já fazendo a questão trabalhando com ferro, tá? Para que vocês possam entender, derretendo ferro, transformando, enfim, eles trabalham com calor, então aqui já vai ser risco físico também. Pressões anormais, que trabalham com alta pressão e trabalham sobre umidade. Então todos esses setores aqui, aliás, esses exemplos aqui, ó, fazem parte do risco físico. Então nós vamos definir na corzinha verde. Já na vermelha são os riscos químicos, como por exemplo, poeiras. Na marcenaria, por exemplo, a empresa atua fabricando móveis, cortando madeira. Então existe poeira lá. Também uma indústria que trabalhe com grãos. Então existe muita quantidade de poeira. Então já vai analisar que aqui é um risco químico. Fumos, risco químico, névoas, neblinas, gases. Empresas que trabalham com gases, com vapores, substâncias compostos ou produtos químicos, por exemplo aqui uma indústria que trabalhe fabricando remédios genéricos ou que fabrica tintas ou veneno ou qualquer outro material químico, então já apresentam riscos químicos. Existem diversos setores que vão apresentar riscos químicos. Corzinha, ó, vermelha, cor vermelha, tá? Já na cor marrom são riscos biológicos. E eles apresentam o que? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Tá? Aquilo que vocês aprenderam e que estão aprendendo, desenvolvendo em biologia, ciências biológicas. Então, ó, riscos biológicos. Já risco ergonômicos, na cor amarela. Esforço físico intenso. Aquele setor que precisa transportar materiais, precisa levar. O funcionário leva peso, leva caixas. É comum em logística, por exemplo, empresas logísticas. Se vocês não sabem o que vem a ser uma empresa de logística, por exemplo, nos correios, que o pessoal vão levando materiais, caixas para outros setores, ou levando o produto que foi produzido naquela empresa, levando para outros centros, ou para o consumidor final. Enfim, esforço físico intenso, tá? Levantamento e transporte manual de peso, também são riscos ergonômicos. Exigência de postura inadequada, ele está executando uma função lá, ele está trabalhando, que ele tem que ficar, por exemplo, agachado. Ele está agachado para apertar o parafuso de uma máquina, por exemplo, tá? Então ele passa muito tempo lá, então está com uma postura inadequada, vai ter que ser trabalhado em cima disso. Como é que nós podemos melhorar o trabalho daquele funcionário para que ele não consiga promover, aliás, para que através da sua função, do seu serviço, ele não consiga promover um acidente ou uma doença com o tempo, uma doença de trabalho com o tempo. Controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, então aqui vai ter que ser analisado também. Monotonia e repetitividade, então o cara tá lá, imagina que tem uma esteira em frente dele, passando um material e ele tá apertando um parafuso daquele material, de cada produto. Imagine como se fosse, deixa eu ver um exemplo bem fácil, uma peça que tem um parafuso com a porca e o funcionário tem que apertar aquela porca no parafuso. Então imagina 1000 pecinhas dessa passando na esteira e ele tendo que apertar uma por uma. É um trabalho repetitivo e gera dores nas articulações, no braço, na mão, e aí deve ser trabalhado em cima disso. Ele não pode passar, tem uma quantidade de horas X que ele pode trabalhar, ele não pode exercer essa quantidade, senão ele pode provocar uma doença, pode provocar danos que não são tão legais, tá bom? Outras situações causadoras de estresse físico e psíquico.
Então aqui, ó, tudo na cor amarela são riscos ergonômicos. E acidente, também conhecido como tipo mecânico, tipo acidente ou mecânico. Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, a iluminação inadequada, deve ser bem atuada, trabalhada em cima disso aqui, ó. Iluminação é fácil de consertar, só realizar, principalmente nós como eletrotécnico temos a grande vantagem aí de trabalhar com projetos de iluminação em cima da eficiência energética, tá? Existe risco de eletricidade, sofrer um choque elétrico? Se existe, então vamos lá colocar esse setorzinho aqui também, ó, risco de acidente ou risco mecânico, também faz parte da eletricidade. Probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, existem riscos de animais peçonhentos atacar o trabalhador, o funcionário, então já coloca lá. Outras situações de riscos que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Enfim, tudo isso daqui, ó, na corzinha azul, na cor azul. Então é fácil de identificar, só resumindo, ó, verde para riscos físicos, você vai analisar naquele setor, no seu setor, tem algum risco disso daqui? Olha só para a sua casa, por exemplo, agora, que é o seu maior estágio. No seu quarto, tem risco de ruído? Não sei, talvez o ventilador, mas é pouco tempo. Tem risco de vibração? Tem risco de radiações ionizantes e não ionizantes? Frio? Aqui tá meio difícil, né? Calor? Mas também não vale não. O Nordeste está quente demais. Então, pressões anormais, umidade? Então você vai analisar tudo isso aqui. Existe risco químico naquele setor? Existem riscos biológicos naquele setor? Existem riscos ergonômicos? Por exemplo, agora, nós professores e vocês alunos estamos agora estudando e trabalhando em casa. A gente tinha o costume de usar uma cadeirinha normal, a cadeirinha da mesa, para poder estudar, preparar a aula. Beleza, atende tranquilamente, se você passar lá 20 minutos, meia hora, no máximo uma hora vai te atender. Mas ultimamente, eu tiro por mim, eu passo questões de 8, 10 horas quando vou preparar a aula. Passo o dia assim, 8 a 10 horas sentado, preparando a aula. Quando eu me levanto, já com a dor na coluna, já tenho que investir numa cadeira ergonômica. Só estou esperando aí a questão da produção, né? Porque devido à pandemia, teve muita demanda e pouca produção, porque as fábricas e empresas pararam. E aí o pessoal todo comprado cadeira ergonômica, comprado para corrigir a postura, te dar um conforto melhor para trabalho. Nós vamos ver isso daí na aula de ergonomia. E eu tô sofrendo com a cadeirinha aqui normal. Enfim, ó, amarelinho, ergonomia. E azulzinho, acidentes mecânicos. Tem possibilidade de sofrer um choque elétrico? A pessoa trabalha com eletrônica, por exemplo. Ele tem possibilidade de sofrer um choque elétrico? Tem mínima, mas ele vai trabalhar com a fonte, ele vai trabalhar com algum equipamento, com osciloscópio, com multímetro. Então você mesmo assim vai colocar. Existe um risco, mas é um risco pequeno. A probabilidade é pequena. Lá no setor, o cara está trabalhando, o funcionário trabalha no setor de digitalização, por exemplo. A iluminação está incorreta, tem pouca iluminação, então já vai analisar aqui que tem um risco alto de iluminação inadequada. Aí depois que for modificado, já modifica aqui o mapa de risco. Tá? Então, aqui a função do mapa de risco é, como eu falei no início dessa aula, é prevenir acidentes e doenças. E deve ser elaborado junto com a CIPA, aliás, deve ser elaborado pelos membros da CIPA junto com os funcionários da empresa. Então analisa só, depois de aprender quais são os tipos de riscos e definir por cores, aqui nós temos o layout de uma planta baixa como exemplo. Grande tarefa de casa que eu vou passar para vocês, que eu passo agora. Vocês vão fazer a planta baixa da sua casa desse jeito aqui, no caderno mesmo, uma folhinha branca, você faz lá, legalzinho. Não precisa ter todos os detalhes, nem medidas. Aqui você só vai definir onde é a sala, onde é seu quarto, onde é o corredor, onde é o banheiro, enfim, todos os cômodos da sua casa. E aí você vai definir por risco pequeno, risco médio e risco elevado, ou seja, risco grande. Onde tem pequena possibilidade de risco,
média possibilidade de risco e grande possibilidade de risco. E você vai definir conforme as cores. Risco ergonômico, risco mecânico, azul, ó. Risco físico verde, risco físico vermelho e risco biológico marrom. Lembrando, ó, tá essa tabelinha aqui, é só você tirar o print dessa aula, dessa tabelinha, salvar no seu celular ou no seu computador e você elaborar aqui o layout da planta baixa da sua casa. E aí fazer essa tarefa aí que vai muito colaborar para o seu conhecimento. Quando você tiver a oportunidade de estagiar, você já pode elaborar isso se a empresa concedente não tiver um mapa de risco. Já vai facilitar muito. E o legal é que essa planta baixa, esse layout de planta baixa deve ficar num lugar bem acessível. Analise só, qual o local mais acessível aqui para ter uma cópia de um layout desse? Na recepção. Todos que entrarem nessa empresa pela recepção, através da recepção, já vai ter de cara o layout impresso, colado aqui, preso aqui na parede e vai perceber quais são os locais que possibilitam os tipos de riscos que foram citados anteriormente. Então vamos analisar aqui, ó, recepção. Aqui já tem um risco amarelo. Aliás, já tem um círculo amarelo. E aqui, ó, se a gente for comparar pela legenda, a legenda é obrigatória, viu? Tem que ser desse jeitinho aqui, ó. Você vai ter lá o título mapa de risco, aqui vai ter o layout da planta baixa, ou à esquerda ou à direita ou no inferior, na parte inferior vai ter a legenda. Deve ser informada a legenda. Então já tem aqui, ó, risco ergonômico. Mesmo que uma pessoa não conheça sobre as técnicas, mesmo que uma pessoa não seja da CIP e nem seja funcionário dessa empresa, mas quando ele entrar por aqui pela recepção, ele já vai conseguir identificar aqui, ó, amarelinho, risco ergonômico. Qual o tipo? Risco pequeno, então já vai comparar o tamanho, ó, pequeno. Então ele já vai saber que aqui tem um risco ergonômico. Aí voltando à tabelinha ali, ó, quais são? Existem vários aqui, ó. Ou pode ser postura, aliás, tá na cara que vai ser postura, né? Eu trabalho sentado no computador, em frente ao computador, aliás, né? Sentado em frente ao computador, digitalizando, recebendo os clientes, recebendo as pessoas. Então tem um pequeno risco aqui de ergonomia. Pode ser iluminação também. Então isso aqui vai ser trabalhado junto com a CIPA, como foi citado, e vamos analisar. Já o setor logística aqui, ó, analisa só que já tem, ó, um risco médio, que é um risco de quê? Risco físico. Voltando lá, qual foi o risco físico? Que ele pode ter trabalhado lá, ó, verdinho, ó, verdinho. Médio. Qual o risco físico? Ruído, vibração, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade. Então vai ser trabalhado em cima disso aqui e ver quais são as possibilidades aqui do setor logística. O que é que está podendo promover aqui? O que é que está promovendo um risco médio de risco físico? Tá? Então vamos analisar isso. O pessoal da CIPA já vai ter a visão correta aqui de tudo que está acontecendo. Já no setor de informática aqui, ó, já tem, ó, risco ergonômico. Já na diretoria, ó, veja que o risco ergonômico aqui do setor de informática, já comparado com a diretoria já é maior. Por quê? Se for a questão da postura, ergonomia, a postura dos profissionais aqui, eles vão sair, eles vão dar manutenção, assistência para a diretoria, para o setor quando faltar internet, quando faltar um recurso, telemarketing para recepção, e onde tiver aqui cabeamento, setores sinais e periféricos de informática, eles já vão sair, já vão andar. Já a diretoria não, vão passar o dia inteiro no computador, digitalizando, enviando e-mails, respondendo e-mails, se comunicando através da internet, do telefone. Então aqui o tempo é maior, sabe? E geralmente o pessoal da diretoria passa mais tempo de trabalho, 10, 12 horas, dependendo da função dele, da empresa, né? Passa um bom tempo. Aqui não, fechou o horário de trabalho, já vai embora. Então veja só, RH já tem um risco pequeno de ergonomia, contabilidade também, já na cozinha já tem um risco mecânico. Quais são esses riscos mecânicos que nós podemos citar aqui, ó? Probabilidade de incêndio e explosão, poderá ser isso daqui. Por quê? Porque existem botijões de gás, né? Existe o gás lá também. E aqui na produção já existe, ó, risco físico, o risco mecânico, risco químico e risco ergonômico. Quer dizer que toda produção vai ter esse tipo de risco? Não. Deve ser analisado qual o tipo de produção, o que estão fazendo lá. Se a produção aqui for de madeira,
Então vai analisar ali, ó. Se for madeira, por exemplo, pode ter poeira, risco químico. Deixa eu ver o que mais aqui. Ruídos também, ó, risco físico. Esforço físico intenso, ó, ergonomia também, ó. Também tem ergonomia, se for de madeira, né? Se tiver faltando eletricidade, o cara tá com a máquina de cortar, madeira, então já ia ter aqui, ó, risco azul também. Só que eu não sei o que é a produção aqui, como esse exemplo. Então, vamos dizer que o setor, que essa empresa aqui é uma fábrica de chinela. Então, no setor aqui de produção, tem máquinas também nesse setor, nesse seguinte aí, exemplo que eu estou passando para vocês. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Aí veja aqui no banheiro, ó, já tem um risco biológico, a questão de bactérias, né? Já analisa isso. Vestuário, já tem um risco biológico no banheiro do vestuário e risco físico também. Pode ser pouca, deixa eu ver aqui, pode ser frio, umidade, com certeza umidade, tá? Então já analisa todo isso daqui. Cada setor vai ser trabalhado em cima disso. Você vai colocar quais são os riscos nesse setor e aí diminuir mais a possibilidade de acidentes. Como foi citado anteriormente, quem são responsáveis por elaborar o mapa de risco? É a CIPA com todos os colaboradores daquela empresa. E se não elaborar o mapa de risco, se a empresa não elaborar o mapa de risco, o que pode acontecer? A empresa poderá pagar multas bem altas, consideravelmente muito altas. Tá? Então o Ministério do Trabalho pode atuar em cima disso e ele poderá atuar através de multas com aquela empresa. Deve ter, é obrigatório ter um mapa de risco. E a questão da validade do mapa de risco, ela tem a validade de 1 ano, se os setores não forem modificados, ou seja, tirei o setor de produção daqueles local, ou a recepção foi mudada de local, ou foi investido em novos equipamentos. Então, se não foi modificado nada, ele tem a duração de 1 ano. Se foi modificado, se o setor for modificado ou maquinários foram modificados, deve ser atualizado o mapa de risco. Tá bacana? Então, qualquer dúvida, me perguntem aqui nesse comentário, dá uma curtida aí para fortalecer os vídeos. E eu estou à disposição no WhatsApp e no Google Sala de Aula para vocês durante toda a semana. Um abraço para todos.